Olá, seja bem-vindo ao Pokémon TCG Básico, uma série com tudo o que você precisa saber sobre o Pokémon Estampas Ilustradas. No vídeo de hoje vamos falar sobre todas as ações que você pode fazer durante o seu turno e o que acontece quando ele acaba. Agora que você já sabe como começar um jogo, de Pokémon TCG, o que você precisa para jogar, ter durante uma partida, o seu baralho, marcadores de condição especial, já sabe identificar o que cada carta faz. Vamos revisar e falar detalhadamente de todas as ações que você pode fazer durante o seu turno. A primeira delas é comprar uma carta, e é importante destacar que essa primeira aqui, porque ela realmente tem que ser a primeira, então fica atento a isso aí. Logo quando iniciar o seu turno, ela não é uma ação opcional, tá? Ela é uma ação obrigatória. Para não gerar nenhum tipo de confusão, se comprou ou não comprou a carta do turno, tenta memorizar isso, que no seu turno a primeira coisa que você tem que fazer é comprar a carta do turno. Para as próximas ações não existe uma ordem correta, Você pode fazer elas na ordem que você preferir. Uma das ações possíveis durante o seu turno é colocar um Pokémon básico no banco, Quantos desejar, desde que não ultrapasse o limite permitido de 5. Lembrando que eles só evoluem depois de ficar ao menos um turno no jogo. Então, se você tem um Pokémon que evolui, baixe ele o mais rápido possível. Você pode e deve ligar uma carta de energia a um dos seus Pokémon. Essa ação é limitada, tá? Apenas uma vez por turno. Então, pense bem, veja o que é melhor para sua estratégia, prepare um atacante e coloque uma energia por turno na carta de Pokémon que você desejar. Essa é outra ação que você pode fazer durante o seu turno. Colocar uma carta de energia em uma carta sua de Pokémon. Se você tiver a necessidade ou por uma decisão estratégica decidir por recuar um Pokémon, recue. Essa ação também só pode ser utilizada uma vez por turno. Se você tiver cartas que te permitem recuar um Pokémon, o efeito dessa carta ela não utiliza a ação desse turno. E isso normalmente vai acontecer para as demais regras. Se uma carta mandar você fazer alguma coisa, essa coisa está sendo mandada pela carta e não pela sua ação como jogador que você ainda pode fazer no turno. Esse recuo, que é apenas um recuo por turno, é aquele recuo pago com custo de energia na parte de baixo da carta. Então fica ligado aí o que o texto da carta está falando. Porque se você tem uma carta que diminui as energias que você precisa para recuar, é um recuo tradicional. A gente está falando desse recuo que você pode usar apenas uma vez por turno. Se você utiliza uma carta que o texto diz para recuar um Pokémon, aqui a gente está falando do texto da carta, Esse é o efeito da carta. Ele não envolve o custo, do recuo da carta, nem a sua ação de recuar. Durante seu turno você pode evoluir as suas cartas de Pokémon quantos desejar. Se todos os seus Pokémon em campo evoluem e você tem essas evoluções na mão, você pode evoluir os que desejar durante o seu turno. Só tem que lembrar que apenas da regra que nenhum Pokémon pode evoluir no turno que ele foi baixado. O grande pega aqui é que quando a gente fala que você pode evoluir quantos Pokémon você quiser, quantos desejar, você tem que lembrar que se você tem um Charmander que baixou no turno anterior, vou usar esse exemplo, você pode evoluir ele para Charmeleon. Mas mesmo que você já tenha a carta de Charizard na sua mão, você não vai poder evoluir esse Charmeleon para Charizard dessa forma nesse turno, porque esse é o primeiro turno em campo do Charmeleon. E aí a gente volta a outra regra básica, que você não pode evoluir uma carta no mesmo turno que você já baixou ela. Basicamente é isso, esse seria o primeiro turno do Charmeleon, por isso que você tem que esperar mais um turno para poder evoluir ele para Charizard. Mas você definitivamente pode evoluir quantas vezes quiser, diante das possibilidades e cartas que podem ser evoluídas nesse turno. Se o seu Pokémon ativo pode evoluir, evolui. Se os 5 Pokémon que você tem no banco também pode evoluir, você pode fazer essas 6 evoluções aí durante o turno. Carta do tipo treinador, você também pode jogar quantas você quiser. Só tem que lembrar da regra do apoiador e do estádio. Essas duas são apenas uma por turno que você pode jogar e também pode utilizar o efeito da carta estádio que tiver em jogo. Aqui tem um pequeno detalhe, um pequeno pega, que às vezes existe um estádio em jogo e você usa o efeito desse estádio. Só que esse estádio já estava em jogo, usou o efeito. Agora você baixa um estádio
E esse estádio é um estádio novo, você baixou uma carta, tá tudo dentro do direito, só que esse estádio novo, ele também tem um efeito que você, se quiser, pode utilizar. Então o que é possível é você utilizar o efeito de 2 estádios diferentes se você estiver fazendo essa ação. Já tem um estádio, usa um estádio para quebrar aquele estádio, trazer um estádio novo para campo, utiliza o efeito do antigo, quebra para o novo e depois utiliza o efeito do novo estádio. Mas normalmente você pode utilizar o efeito dessas cartas uma vez por turno, a não ser que aconteça essa situação. Já o apoiador não tem como não, é um apoiador por turno mesmo, a não ser que alguma carta te fale que você possa utilizar, né, quebrar essa regra básica e utilizar mais de uma carta apoiador por turno. Você ainda pode utilizar, né, as habilidades dos seus Pokémon em campo, tá? Mas fica atento porque cada habilidade vai ter aí a sua particularidade. Algumas só podem ser utilizadas se aquele for o Pokémon ativo, outras se o Pokémon estiver no banco, e ainda aquelas que só podem ser utilizadas no momento em que a carta vai da sua mão para o banco. Habilidades que podem ser utilizadas mais de uma vez por turno, por diferentes Pokémon, e outras apenas uma vez, mesmo que você tenha mais de um Pokémon com aquela habilidade em campo. Pode falar, por exemplo, a habilidade X, mas a habilidade X só pode ser utilizada uma vez. Aí mesmo que você tenha 2 Pokémon com habilidade X, o nome da habilidade no caso aqui é a habilidade X, aí você não pode repetir esse texto. Ele acaba que fala normalmente, fala no próprio texto da habilidade assim, você não pode usar mais de uma habilidade com o nome X nesse turno. Para finalizar sua última ação, eu digo última porque quando você fizer, o seu turno acaba. Então use todas essas aí que você pode usar, na quantidade que você pode usar, antes dela, tá? Que é a ação de atacar. Escolha um ataque do seu Pokémon ativo e use. Você pode atacar uma vez por turno, já que quando utiliza o seu ataque, o turno acaba. Se por acaso você não tem como utilizar nenhum ataque quando terminar as suas ações, você pode só falar pro seu oponente que o seu turno acabou e passar o turno para ele, agora é seu turno, tá tudo bem, fala passo, qualquer coisa desse tipo. O mesmo se inicia para ele, tá? E aí ele vai poder utilizar essas mesmas possibilidades de ação que você teve, vai começar comprando uma carta do turno e tudo mais. Nesse passe de turnos, né, passando o turno seu para o seu oponente, é onde acontece o Pokémon Check-up, que antes, tá, nos efeitos das cartas e nas regras, ele chamava Entre os Turnos. Então algumas cartas você ainda pode encontrar com esse texto, tá? Mas eles são a mesma coisa. O Pokémon Check-up é o Entre os Turnos, só que hoje chama Pokémon Check-up. Esse momento ele não é mais o seu turno e também não é o turno do seu oponente. Ele acontece literalmente entre os turnos, mas agora oficialmente se chama Pokémon Check-up. Nesse espaço acontecem algumas checagens, como a de condições especiais, na seguinte ordem: primeiro o envenenado, segundo o queimado, depois dormindo e por último paralisado. Todas as moedas que precisam ser jogadas, marcadores de dano, são jogadas e colocadas agora. No caso também de uma cura de uma dessas condições especiais, essa cura aí, dependendo do resultado, vai acontecer agora. Você também faz uma checagem de cartas de efeitos, de treinador e habilidades que também acontecem durante o Pokémon Check-up. E após o uso de um ataque, por último, é feito a checagem se acontece o nocaute. Eu sei que às vezes a gente só fala tal ataque e derrotei, né? Mas assim, já vai retirando a carta do oponente em campo, ou o próprio oponente já remove ali para a pilha de descarte, mas vocês estão fazendo um atalho aí, jogando um pouco mais rápido. Na ordem correta, né, dos fatores, você tem que colocar todo o dano que você causou naquela carta do oponente, e somente agora, nessa fase, se ele tiver mais marcadores de dano, às vezes ele tem 300 marcadores de dano e tinha só 60 de vida. Tá tudo bem, acontece só agora. Primeiro você coloca todos esses danos em cima da carta e se ele tiver com mais marcadores de dano do que pontos de saúde, é aqui que acontece o nocaute. Agora é a hora também que a gente verifica se existe um próximo turno ou não, porque durante esse check-up alguém pode ter comprado o último prêmio, alguém pode não ter mais nenhum Pokémon em campo. Tudo isso acontece oficialmente nessa fase. Com a prática, ela vai acontecer extremamente rápida e fluida, não é algo que você precisa ficar levando tanto tempo não, vai vir automaticamente aí com a sua experiência. Prontinho, finalizamos o primeiro módulo, espero que vocês estejam gostando dessa série.
No próximo módulo vamos falar também de assuntos que envolvem o Pokémon TCG e esperamos que vocês estejam aprendendo bastante até agora, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo episódio do Pokémon TCG Básico e tchau, tchau!